sou Jefferson Luiz De Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Neste audiobook falarei sobre ilusionismo, tá? No Stick Fight Do, ilusionismo, né? Então, o ilusionismo nada mais é do que uma maneira de fazer com que o cérebro não perceba, o que a nossa mente, né, não perceba os processos, né, que levam a um resultado visual final, a um resultado final, né? É uma forma de você fazer com que a mente acredite no que está diante dela, né, no que está diante dos nossos olhos, sem que possa ser explicado, esclarecido, tá certo? Logo, se a mente, se os seus olhos observam algo que te parecem real, que te parecem algo definitivo, mas que você não consegue explicar, o seu cérebro, a sua mente acaba acreditando naquilo, acaba realmente aceitando aquilo como verdade, tá certo? Então quem ilude, né, passa na verdade, transmite algo como uma verdade que na verdade que não é uma verdade, mas passa a ser verdade a partir do momento que a nossa mente aceita aquilo como uma verdade por não conseguir uma explicação lógica para aquele processo ou para aquela situação, tá certo? Então os mágicos, por exemplo, aqui citamos o profissional mágico, né? Os mágicos utilizam-se do ilusionismo justamente para que as pessoas não possam compreender, não consigam compreender num curto espaço de tempo os processos visuais, né, que ele executa para que as pessoas vejam, tá certo? Então um truque de mágica, todo truque de mágica inclui uma certa habilidade de iludir, tá certo? O ilusionismo por si só, né, ele já é uma arte, tá certo? Nós podemos diferenciar a mágica, claro que podemos diferenciar a mágica do ilusionismo. Existem processos que são só ilusionismo, existem processos que são só mágica, tá certo? Mágica são truques, né? São pequenos truques visuais, tá certo? Já o ilusionismo, na verdade, são grandes truques visuais, tá certo? Ok? Por exemplo, um mágico famoso nos Estados Unidos, David Copperfield, né? Então David Copperfield fez a Estátua da Liberdade sumir, desaparecer, né? Aos olhos das pessoas. Na verdade, a estátua estava lá, né? Ele criou um jogo de luzes, utilizou-se de tecnologia de luz, né? Tecnologia ótica, para que as pessoas não conseguissem ver a Estátua da Liberdade, mas na verdade ele não moveu de lá, obviamente, a Estátua da Liberdade. Ele fez com que ela desaparecesse diante dos olhos de centenas de pessoas, tá certo? Então, esse é um tipo de ilusionismo, porque é um truque muito complexo, muito grandioso, né? Já os truques menores, nós chamamos de mágica, né? Você fazer com que uma carta de baralho desapareça diante dos olhos de uma pessoa é apenas um truque, é apenas uma mágica, né? Você está iludindo a pessoa, mas de uma maneira breve, né? Uma ilusão, uma pequena ilusão, vamos dizer assim, tá certo? Então, o ilusionismo, na verdade, é um alimento que pode ser usado em qualquer situação na vida das pessoas, né? Ele pode ser usado como uma arma, pode ser usado como uma ferramenta de trabalho, pode ser usado até para a busca da cura de uma doença, tá certo? É possível, por exemplo, iludir alguém para que a pessoa se favoreça dessa ilusão para curar um possível problema psicológico, uma doença psíquica, por exemplo, né? Então, o ilusionismo é uma coisa presente, algo presente no nosso dia a dia, mas que muitas vezes as pessoas não pensam nisso, as pessoas não dão importância para isso, mas tudo faz parte do nosso mundo, né? Os detalhes fazem parte da nossa vida. Algumas coisas não são muito utilizadas ou não são muito valorizadas, outras mais valorizadas, né? Porque são frequentemente usadas. O ilusionismo, queira ou não, nós o usamos e somos vítimas muitas vezes dele também, tá certo? Como nós poderíamos então aplicar o ilusionismo no Stick Fight Do, tá certo? O ilusionismo do Stick Fight Do pode ser usado em combate, né? Numa situação em combate com o bastão, tá? O que seria isso? Iludir o adversário. Né? E como você pode iludir o adversário? Né? Executando movimentos de habilidade, né? Movimentos habilidosos, que não necessariamente representem algum tipo de ameaça para o adversário, ou seja, representem algum ataque definitivo ou alguma defesa definitiva. Seriam simplesmente movimentos, malabarismos, vamos dizer assim, para iludir o inimigo, né? Porque quando você faz movimentos habilidosos que não têm uma finalidade,
Ou seja, muitas vezes você pode girar o bastão, mas na verdade esse giro que você faz, esse movimento não termina num ataque, não termina numa definição. Não existe um resultado, ou seja, você não vai atingir o adversário ao final, apenas movimentou o bastão diante dos olhos dele. Esse tipo de situação é uma situação que faz com que o adversário muitas vezes não compreenda o que você fará, não compreenda quais serão as suas ações seguintes, vamos dizer assim, quais serão os seus próximos passos. Tá? Isso então é uma forma de iludir o adversário. Né? O adversário pensa que você vai atacar, pensa que você vai defender, mas na verdade ele não sabe o que você fará. Por quê? Porque os seus movimentos de habilidade, girar o bastão, colocar o bastão atrás das costas, colocar para frente, girar para cima, girar para baixo, tudo isso leva a uma confusão mental. Né? Você confunde o adversário, né? E acredito que então movimentar o bastão na frente do adversário sem uma definição de ataque ou defesa, apenas por movimentar, causa sim um certo ilusionismo. Né? Você ilude o adversário em diversos momentos breves, né? Momentos curtos, de que você vai atacar ou vai defender, mas na verdade você não faz isso. Nenhuma das duas coisas. Né? Ou fará. Essa é a questão. Né? Fará ou não fará? Né? Você poderá fazer sim, ou poderá não fazer. E essa indefinição, essa dúvida, faz com que o adversário fique confuso. Portanto, ele também acaba não sabendo, né? Ele termina por não saber o que fazer também. Né? E neste momento que ele não sabe o que fazer, pelo seu ilusionismo, por seus movimentos ilusórios, né? Ele ficará o quê? Algum tempo perdido, ele ficará vulnerável durante algum tempo, durante algum momento. E é o momento em que você pode atingir o adversário, quando ele está vulnerável psicologicamente. Você causa nesse caso, né, o ilusionismo no caso, causa no adversário, né, uma vulnerabilidade, uma certa vulnerabilidade momentânea, né, que é o momento em que você pode desferir um ataque preciso, tá certo? Se utilizar do oportunismo no caso, tá? Então o ilusionismo é isso que eu queria dizer hoje nesse audiobook. O ilusionismo também é um elemento que pode ser usado no Stick Fight Do, mas mais precisamente então em situações de combate, para iludir, ou seja, o próprio nome já diz, ilusão, iludir o adversário com movimentos de habilidade com o bastão. Ou seja, não são ataques, não são defesas, apenas movimentos de habilidade, como se fossem malabarismos. Tá certo? Isso era algo que eu queria falar então, era um comentário sobre isso, sobre a aplicação do ilusionismo aí no sistema Stick Fight Do. Muito obrigado e até a próxima aula, tá bom?